Saudamos a todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nos encontramos mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos e também somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, todos vocês que clicam no dedinho de joinha e também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Loura Soares, é de Exu, Pernambuco. Daniel Júnior é de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Carlos Alberto é de Iguape. Marli Abreu de Lima é de Alto Horizonte, em Goiás. Wanda Lúcia Alves da Silva é de Diadema, São Paulo. Mariana Ferreira e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Queremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos diante da Tua presença, agradecidos por mais este dia, por mais esta oportunidade que nos dás para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e colocar em prática em nossa vida. Pedimos que abençoes a todos aqueles que estão passando por momentos difíceis em suas vidas, por lutas, provações, tribulações, aflições, angústia, dor, sofrimento, desemprego. Ó Pai, tenhas misericórdia de cada um, que não percam a fé e a confiança em Ti e que esperem em Ti e na certeza de que receberão as bênçãos segundo a Tua santa vontade. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Esta semana nós estamos falando sobre nós esperarmos no crisol. No crisol quer dizer no sofrimento, na provação. É nós não nos adiantarmos, querermos tomar a dianteira para resolver o problema, que somente Deus tem a solução. É claro que Deus ele nos dá a orientação quando nós buscamos nele a solução do problema, apresentamos a ele o que nós estamos necessitando, o problema que estamos sofrendo. E então Deus nos mostra, Deus abre portas, Deus abre caminho, Deus abre a nossa mente, a nossa visão, mas tudo isso segundo a vontade do nosso Deus. Nós não podemos tomar as decisões por nós mesmos. Vamos buscar primeiro em Deus, porque a palavra de Deus nos diz que quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E nós precisamos de crer nessas palavras que Jesus nos disse. E Deus, Ele é o Deus da paciência. Deus ele não tem pressa. Deus ele tem um tempo certo, determinado para todas as coisas. Nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas logo. Naquele momento em que nós estamos falando, pedindo a Deus, nós queremos a resposta. E nem sempre é assim. Na maioria das vezes demora. E é aí que nós temos que exercer a paciência. Foi o que nós lemos aqui no domingo, quando nós lemos em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, sobre o fruto do Espírito. E um dos frutos do Espírito é a longanimidade, ou a paciência, a perseverança. A longanimidade é um longo ânimo, é o tempo de espera. E Deus, amigos, amigas, irmãos e irmãs, Ele não conhece adiantamento nem tardança. Deus é o Deus da hora certa. Ele age no momento apropriado. E quantas vezes nós passamos por isso e temos experiência própria, não é mesmo? Pedimos, e quando a resposta veio na hora certa, no momento que nós achávamos que tinha acabado tudo, não havia mais solução. Aí Deus respondeu. E quando nós lemos em Romanos capítulo 5 e no verso 6, Romanos capítulo 5, verso 6, o apóstolo Paulo, ele escreveu: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. Vejam, quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa. Havia um tempo certo e já estava estabelecido na profecia de Daniel o tempo em que Jesus iria vir e nascer, viver,
dar a sua vida, morrer para resgate de muitos. E isso aconteceu na hora certa. Por quê? Porque quando lemos também em Gálatas, no capítulo 4 e no verso 4, diz assim: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho nascido de mulher e nascido sob a lei. Vindo o tempo certo. Vejam, outras versões, as mais tradicionais, dizem assim: vindo a plenitude do tempo, quando se completou o tempo. E que tempo era esse? Era o tempo que Deus havia determinado para que Jesus nascesse. Nós nos lembramos que a promessa do Messias foi feita lá no Jardim do Éden a Adão e Eva quando eles pecaram. Dessa promessa que Deus fez a Adão e Eva, que enviaria o libertador, o Messias, o Salvador do mundo, o descendente da mulher, dessa promessa lá em Gênesis, se passaram 4.000 anos para que Jesus nascesse, vindo à plenitude do tempo. Adão e Eva esperavam que os seus filhos que nasceram fossem o Messias. Um deles seria o Messias, Caim, por exemplo, o primeiro filho, e ele se tornou um assassino. E depois, todo filho que nascia, das mulheres que se seguiram, todas esperavam que fosse o Messias quando nascia um menino. Mas vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Por quê? Porque a lei cerimonial, não é a lei moral, a lei cerimonial, aquela lei de sacrifícios que o cordeiro simbolizava Jesus, eles estavam sob essa lei da cerimônia. Cada cordeirinho que era sacrificado apontava para Jesus que haveria de vir e dar a sua vida pela humanidade. Jesus, o Cordeiro de Deus. E então, eles estavam sob a lei das cerimônias. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, essa lei cessou, não existe mais a lei cerimonial. Nós não sacrificamos mais animais para perdão dos nossos pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele morreu, quando ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, e quando ele disse: Pai, está consumado, houve trovões, relâmpagos, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, sem mão, demonstrando que agora não havia mais necessidade de sacrifícios humanos, sacrifícios de animais para perdão dos pecados. Era pela fé. Aquele sacrifício, o cordeirinho, não tirava o pecado. Era a fé que eles tinham em Jesus que haveria de vir. E então Jesus nasceu de mulher, nascido sob a lei de cerimônias. A lei moral, ela permanece, ela é vigente, ela é eterna. Desde a eternidade já existia a lei dos 10 mandamentos, que rege todo o universo. E essa lei sempre existiu e vai existir por toda a eternidade. É a lei do amor. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E então, nós nos lembramos da profecia de Daniel, lá no capítulo 9, ele fala das 70 semanas. 70 semanas estavam determinadas sobre o povo de Israel. 70 semanas, estava profetizado. Eles tiveram 490 anos para se voltarem para Deus. Por que 70 semanas? Porque exatamente a partir do momento em que saiu o decreto de Artaxerxes, lá em 457 a.C., até o ano 34 da nossa era, são exatamente 490 anos. E nos diz aqui a palavra de Deus, em Daniel capítulo 9, a partir do verso 24, um período de 70 semanas de 7 foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por sua culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Agora ouça e entenda, passarão 7 semanas mais 62 semanas desde que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante, o ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido será morto e nada dele restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. O fim chegará com uma inundação e a guerra e seus sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. O governante fará um tratado com muitos
para um período de 1 semana, mas depois da metade desse tempo ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas, e numa parte do templo ele colocará uma terrível profanação até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Aqui então fala das 70 semanas que foram determinadas, foram dadas para o povo de Israel se arrepender e voltar para Deus. Aqui fala que na última semana, aqueles 7 últimos anos, no meio dessa semana, Jesus morreu. Jesus foi crucificado. Então, vindo a plenitude do tempo, né, Deus enviou o seu Filho. E ele, cumprindo a profecia, na metade dessa última semana, das 70 semanas, Jesus morreu. E o seu ministério foi de 3 anos e meio. A última semana inicia com o batismo de Jesus e vai até a sua morte, que durou 3 anos e meio. E depois que Jesus ressuscitou, ele voltou para os céus, então mais 3 anos e meio ainda foram dados ao povo de Israel. Foi quando Estevão foi apedrejado, foi o primeiro mártir cristão. Ali, no apedrejamento de Estevão, no ano 34 da nossa era, o povo selou o seu destino, rejeitaram por completo a oportunidade que lhes foi dada. A nós também, amigos, amigas, irmãos e irmãs, é dada uma oportunidade. Nós não sabemos até quando. Hoje nós temos essa oportunidade. Por quê? Porque hoje nós estamos vivos. Hoje é o dia que nós deveremos nos voltar para Jesus, recebê-lo, aceitá-lo em nossa vida, viver com ele, caminhar com ele cada dia. Por quê? Porque se de repente nós formos ceifados a vida, partirmos para o descanso, na certeza nós partiremos que estamos com Cristo. Por isso, não deixe para amanhã a sua decisão. Tome hoje. Aceite a Jesus. O sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário foi um preço de sangue. Ele deu a vida para nos resgatar, para nos redimir. A salvação já nos está garantida. Basta nós crermos em Jesus, aceitá-lo, confessá-lo como nosso Senhor e Salvador e viver com ele, caminhar com ele. É isso que nós precisamos fazer, passar pelas águas, e nós com certeza nos encontraremos com este nosso Jesus que veio a este mundo e morreu por mim e por você. A salvação é estendida a todos, mas nem todos querem. Somente aqueles que quiserem serão salvos. E então, o tempo de Deus, ele é perfeito. Não conhece adiantamento nem tardança. E vindo à plenitude do tempo, ele enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei cerimonial, a lei dos sacrifícios de animais. E a lei moral, ela é a base pela qual todo ser humano será julgada no dia do juízo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para continuarmos este estudo, Deus assim nos permitindo. Mas não nos esqueçamos, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.